quaisquer dúvidas, né, e quaisquer sugestões também. Estamos às ordens. Então, se os dois quiserem falar alguma coisa, fica à vontade, Edmundo, Sirlei. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, né? Meu colega Sirlei e os presentes, pessoal presente. É o seguinte, em relação à LDO, né, a gente sabe que a LDO é a Lei de Diretriz Orçamentária. É aquela lei, né, que define, né, tudo o que pode ser colocado dentro do orçamento de 2015. Falando de uma forma bem explicando de uma forma bem simples. Ou seja, depois de ter feito uma estimativa da receita e mais ou menos uma quantificação das prováveis despesas, e o levantamento, inclusive, do montante da dívida do município, se elabora a lei de diretrizes orçamentárias, principalmente para ver o que pode e o que não pode estar incluído dentro da lei orçamentária. Ela trata de matérias, por exemplo, se as entidades podem receber subvenção. Isso está incluído na LDO. Explica, né, as metas fiscais, né, em termos de arrecadação, em termos de despesa, meta de riscos fiscais, o que acontece se o município não arrecada o valor que foi estimado, quais são as providências que devem ser tomadas. Outro assunto que é tratado na LDO é sobre folha de pagamento. Se a prefeitura ela pode ou não pode contratar estagiários, pode ou não pode contratar por excepção ao interesse público, pode conceder hora extra, tudo isso está contido dentro do texto da lei. Depois do texto da lei nós temos os anexos, né? Nos anexos nós tratamos basicamente de valores, né? Mas é apresentado na LDO, se o município, com base na sua receita e na sua despesa, ele vai alcançar o superávit primário. O que seria o superávit primário? É uma economia, né, que o município ela tem que ter sempre um superávit primário positivo, igual ao governo federal, né, que é um X% sobre o PIB. No caso de município, no caso de Matheus Leme, não é sobre o PIB, porque Matheus Leme não tem o seu próprio PIB, né? O PIB é feito pela Fundação João Pinheiro, só que é sempre com 3, 4 anos de atraso. Então, a gente usa como referência, por norma do Tesouro Nacional, em base na previsão de receita arrecadada. E o superávit primário é aquele recurso que é economizado para amortizar a dívida consolidada. O que é a dívida consolidada? Aquela dívida que o município tem de longo prazo. Hoje, a nossa dívida consolidada é formada principalmente por parcelamento do INSS, né, e folha de pagamento. Basicamente é isso. Nós temos os anexos, né, inclusive a gente não sabia nem se ia montar tem umas transparências, se ia montar o data show para poder apresentar isso, porque já estava previsto isso na reunião passada, né. Então, hoje era apenas só para discutir se alguém tivesse alguma dúvida em relação à lei, o projeto de lei, não a lei, né? Os senhores presentes têm alguma sugestão a fazer? Alguma pergunta? Uma pergunta? Sim, continua. Tá. Não entendi. Se a Micor continua incluída na subvenção... A Micor continua. Continua. Inclusive, o que acontece? Não, a LDO só define quais são as regras para as entidades solicitar subvenção. Esse o município pode conceder. Agora, quem vai receber as subvenções, isso vai ser na lei orçamentária. O que acontece? A lei orçamentária tem que ser encaminhada para a Câmara até dia 30 de agosto. Então, quem tiver interesse, a entidade que estiver interessada, né, a solicitar alguma possível subvenção, ela tem que fazer um requerimento na prefeitura, né? O prefeito e o secretário da Fazenda vai analisar, o jurídico vai analisar se a entidade está de acordo com a lei, né, para poder receber a subvenção, se ela foi declarada de utilidade pública, se toda a documentação se ela está em ordem, né, fiscalmente, né?
Aí é encaminhado esse pedido, é analisado e por decisão do Poder Executivo, né, inclusive discutido, porque esse ano nós teremos o orçamento participativo, né, porque agora existe uma lei que obriga o município a efetuar o orçamento participativo, ele é incluída na lei de subvenções, na lei orçamentária e na lei de subvenções. E na lei das subvenções, uma vez votada, né, porque praticamente são na mesma data, né, a lei de subvenções e a lei orçamentária. Todas as subvenções que foram aprovadas na lei das subvenções são incluídas no orçamento, em uma dotação específica. Por enquanto, valores não temos estimativa de receita, né? A estimativa de receita, pela LDO, que é uma previsão, né? Porque a gente só tem janeiro, fevereiro e março para poder fazer esse estudo. E também porque a gente usa como referência o boletim do Banco Central e do Tesouro Nacional para ver os índices inflacionários, porque cada receita tem sua particularidade, não todas as receitas aumentam da mesma forma. Então, a gente usa como referência os indicadores do Banco Central. Com base nisso, a gente faz uma estimativa de receita, né? E com base também das informações do mercado. Só que o que acontece? Não sei se é uma falha ou não na lei, mas pela Constituição isso não é o que acontece, tem que ser entregue à LDO até abril. Então, nós temos uma estimativa de receita do que foi temos a arrecadação do exercício anterior, mais um estudo, né, feito pela Secretaria da Fazenda nesse primeiro trimestre. Então, o que acontece? A receita atual ela pode ser alterada na hora do orçamento, da elaboração do orçamento, desde que respeite o superávit primário e o resultado nominal. O que quer dizer isso? Desde que, se você arrecadar mais, a sua despesa, se a previsão de receita na hora de elaborar o orçamento ela for maior, na hora de a gente elaborar a despesa do orçamento, ela tem que continuar mantendo aquele superávit primário que a gente estabeleceu na lei de diretriz orçamentária, ou seja, aquela economia que nós vamos economizar para diminuir o montante da dívida. Montante da dívida, ele atravessa o resultado nominal. O que seria o resultado nominal? É a comparação da dívida fiscal líquida de um exercício anterior com o exercício futuro. E ela tem que estar sempre com um valor negativo, esse resultado nominal. Porque o valor negativo indica que está reduzindo o montante da dívida. Se nos anexos da LDO vocês perceberem que tem algum valor positivo, quer dizer que a perspectiva é o aumento da dívida. Não é uma diminuição da dívida. Só que por força da lei, né, de equilíbrio fiscal, a gente sempre tenta manter o superávit primário e a diminuição da dívida consolidada ou fundada, né? Pode ser chamada de duas formas. Aquela dívida de longo prazo que ultrapassa o exercício financeiro. Será que tem como você falar dessa estimativa para o ano de 2015? A estimativa prévia, né, da receita é em torno de 64 milhões e 600. Alguém já poderia perguntar, mas por que o exercício anterior esse exercício foi 85 milhões e 100? Foi maior e o ano que vem vai ser menor? Porque a estimativa, né, a estimativa que foi feita para 2014 está incluindo um financiamento. Né, do BMDG de 6 milhões, não, de 15 milhões, desculpe, de 15 milhões. E mais as emendas, né, os recursos de convênio que estão esperados, né, para esse ano, já que é um ano a gente sabe que é um ano político, né, a probabilidade de receber maior recurso de convênio é esse ano, né, e tem um prazo, né, para a gente receber. Qual que é o prazo máximo? Acho que é 30 dias. 2 meses antes do período eleitoral, que a gente recebe os recursos. Então, foi feita uma estimativa para cima. Só que essa estimativa para cima de recurso, né, é tudo vinculado. Se o recurso não chegar, ele não tem como ser utilizado para outra coisa. Não tem como você gastar sem o dinheiro. Então, por isso, desse 85 milhões e 100 que era previsto para esse ano, você pode tirar a média de uns 20, mais ou menos, não mais que isso. Porque são recursos que, se o governo conseguir, é muito bom. Se não conseguir, paciência. A gente já tem a perspectiva no orçamento de poder utilizar esse recurso. Estimativa para 2015 é 64 milhões e 600. Estimativa. Receita igual a despesa, então a despesa também tem uma estimativa de 64 milhões e 600. Nesses 64 milhões e 600, na hora de discutir o orçamento, é que uma parte vai para a folha de pagamento, uma parte vai para a despesa corrente, né?
Uma parte vai para despesa de manutenção e despesa de manutenção dos projetos sociais, né, dos projetos em andamento, para manutenção dos postos de saúde, para manutenção da saúde e da educação. 25% de determinadas receitas com base na Constituição tem que ser gasto com educação, mínimo. 15% tem que ser gasto com saúde, no mínimo. Hoje, nós estamos em torno de 28% em gasto em saúde e 26% mais ou menos, aproximadamente, em gasto em educação. Ou seja, gasto em educação, a gente está praticamente cumprindo o mínimo, né, que é 25%. E na saúde, né, que o mínimo seria 15%, a gente está chegando perto dos 30%, e a previsão é de chegar a 33%. Então, a saúde, quando no passado a educação gastava mais que saúde, hoje a saúde está gastando mais que educação. Ou seja, parte do orçamento de determinadas receitas está sendo direcionado tudo para a saúde, que é onde mais está necessitando recurso financeiro para o seu funcionamento. Uma parte dessa despesa também são para amortização da dívida, pagamento de juros dessa dívida também, que é o parcelamento do INSS, acho que o Fundo de Garantia até já terminou, né? Praticamente é só o INSS, que hoje está em torno de, não tenho o dado aqui, mas está em torno de 4 milhões. 4 milhões de reais. Foram parcelados? Esse é um parcelamento de 120 meses, mais ou menos. Peço desculpa, que eu não hoje era só para discutir, não era para dar explicação, eu não trouxe o material, mas a gente tem isso nas transparências. Acho que em 120 meses, mais ou menos. E o parcelamento do BNDES, que a gente está esperando em torno de 15 milhões, também em torno de 20 anos, né? 20 anos está projetado isso, 20 anos. Só que os juros do BNDES não são os juros extorsivos do INSS, que eu vou ter que falar. Né? Tem perspectiva desse empréstimo, desse financiamento? Acabou que não falou-se mais nada sobre isso. Eu não tenho essa informação. Isso é mais, a gente poderia perguntar isso porque essa era uma discussão que estava no início do ano e a gente não está acompanhando. Sim, porque né, esse é mais o role do final do ano passado, né, falou-se muito nisso. Agora, se houver esse ano ainda, o orçamento está preparado. Agora, se não houver, vai se pensar isso lá para frente. Porque... Isso, aqueles 15 milhões que foram, né, você lembra? Né, debatemos muito aqui na Câmara, né, que seria uma coisa muito interessante, né, devido, né, o financiamento ser a longo prazo, aí pagava-se o mínimo, né, e estava dentro das perspectivas da Prefeitura, não ia apertar, né, assim, entre aspas. A Prefeitura teria condição tranquila de pagar esse financiamento e teria como, né, dar uma resolvida, né, não 100% nos problemas, mas resolvia bastante coisa, né? Então, isso que eu queria saber. Burocracia, porque que acontece, né? Primeira coisa, toda a documentação, desculpa de interromper, toda a documentação vai para o Tesouro Nacional, né? A Secretaria do Tesouro Nacional, que analisa, né, se a Prefeitura ela tem capacidade para poder obter um financiamento, né? Inclusive o valor, né? Porque dependendo da capacidade de arrecadação, porque a lei de responsabilidade fiscal determina, né, que quando se trata de dívida de financiamento de dívida de longo prazo, operação de crédito, ele não pode ultrapassar 120% da receita corrente líquida. Praticamente 20% a mais que a arrecada. Hoje a nossa dívida fundada está em torno de 4 milhões, então isso não seria o problema. Só que por ser um ano eleitoral é tudo mais complexo, né? Tem que estar sempre com a documentação em dia, vai do Tesouro Nacional, vai para outro órgão, isso é a burocracia que demanda tempo. Mas nós estamos aptos, né? O município está apto a receber esse recurso. Agora depende, se não vai ser esse ano, a gente pode ter alguma esperança para os próximos exercícios. As parcelas são mensais, mas tem inclusive uma carência. Ele é um cronograma de execução, porque não é simplesmente receber os 15 milhões de uma vez e pronto. Por ser infraestrutura, né, só pode ser infraestrutura com despesa de capital, o que acontece? Ele é um cronograma. Com base na sua obra executada, aí liberam as parcelas até chegar ao valor máximo, né, que foi definido. É isso mesmo. É que, né, salvo engano, quando né, nós debatemos...
Inclusive é bem fiscalizado, né? É assim que termina, vem o recurso. Mas o que acontece? Ele é bem fiscalizado, porque o recurso, né, ele é fiscalizado. Executou a obra, o engenheiro lá do órgão responsável libera, né, fala tá ok, a medição da execução da obra tá ok, libera mais uma parcela, igual os financiamentos da Caixa. Aí o que acontece? Só que quando o recurso está praticamente próximo para definido que o recurso vai chegar, tem que ter um processo licitatório. Porque não tem como você adquirir nada sem ter. Tem que ter prévio. O processo licitatório sempre demanda, se for uma obra grande, né, pela lei 866, a lei de licitações, acima de 1,5 milhão, tem que ser através de concorrência. A concorrência demora sempre mais de 40 dias. Então, até você começar a obra, no mínimo, se não tiver nenhum problema, 2 meses. Esse pacotão aí vai ser para uma empresa só? Não, são... Depende das obras, né? Porque senão vai fazer uma licitação só para executar todos os 15 milhões. Depende são várias obras. Cada obra tem o seu processo licitatório. Pelo menos a princípio eu entendo que sim. Acredito que seja toda a pavimentação. A princípio era toda pavimentação. Mas com certeza não tem como, não vai licitar uma obra, né, a obra inteira. Porque tem que ter o projeto básico, o projeto executivo, né, mostrando, né, qual que é a obra que você vai executar, qual a rua, o tamanho da rua. Tem que seguir o cronograma, a medição, né, quanto que vai ser gasto. Vai licitar. Ou pode ser até por lote, né? Isso depende de como a maior facilidade, vai ser por lote. Uma empresa pode ganhar um lote, uma empresa pode ganhar outro lote. Isso jamais é específico à Lei 866, o juiz não está muito a par. Em relação ao orçamento participativo, tem previsão? Que valor não tem? O valor que nós temos previsto para 2014, ele é muito pequeno, mas ele, para nós, é significativo em relação aos gastos que a gente tem. Estimado em torno de R$500 mil está no orçamento para 2014. Porque é como se fosse um orçamento piloto, um orçamento de teste. Porque não adianta a gente colocar no orçamento que você vai executar, vai colocar 3 milhões de orçamento participativo e depois você não vai executar nem 200. Então a data prevista, o orçamento tem que ser entregue para a Câmara Municipal até dia 30 de agosto. O orçamento. Mas o orçamento participativo tem que ser entre maio e julho, né? Sim. Esse ano. Ah, tá, desculpa. Ainda a gente não tem uma previsão. Isso, eu estava falando do orçamento participativo que... Mas vai ser feito, não é isso? Vai ser feito. Se agora nós fizemos uma lei, né, que se tornou obrigatório, o que a gente vai estabelecer esse ano, a gente primeiro vai fazer uma estimativa, né, vai ver todos os gastos. A Prefeitura tem como disponibilizar como recurso, entre recurso próprio e recurso de convênio, que consegue através de projetos, né, X milhões, vamos falar em milhões, né? X milhões, né? Não vamos falar de mil, X milhões. Desses X milhões, né, o que acontece? A gente vai disponibilizar para fazer o orçamento participativo. Mas dentro de uma realidade. Não adianta você colocar lá, não, nós temos 10 milhões e depois não gasta nenhum, entendeu? E é bom... por enquanto, o que acontece? No momento de elaboração do orçamento, porque o orçamento participativo não é o orçamento todo, é apenas parte dele, né? O que mais interessa é em obras, infraestrutura. Então, o que acontece? Quando a gente, depois que já está começando a formatar o orçamento e ver qual que é o recurso que pode ser disponibilizado, que para junho, julho, não acredito que julho, porque já estamos em junho, acredito que em julho a gente deveria fazer o mês de julho todo, né, o orçamento participativo, para que até dia 30 de agosto ele esteja pronto para ser encaminhado para a Câmara. É importante, né, a gente frisar, né, a dificuldade que é fazer esse dinheiro chegar nos cofres, né, do Executivo, gente. Né, porque não é muito simples, né? A gente vê muitos falando, né, fulano mandou 1 milhão, né, conseguimos tanto, mas até esse dinheiro chegar na obra é uma burocracia danada, né? Então, vocês são prova disso, né? Falou-se nesses 15 milhões
né, desse financiamento, mas é muito burocrático, né? E assim como as emendas também, né, Lanzetta? Então a gente consegue uma emenda, mas até que essa emenda ela vira uma obra, assim, requer um tempo maior, né? É uma burocracia assim, sem fim. Então, às vezes o pessoal acha muito fácil, né? Ah, o dinheiro está lá, é só ir buscar, mas não é bem assim. Então tem todo um trâmite legal que tem que ser seguido, então é muito difícil, né? Mas aos poucos vai conseguindo e vai se fazendo essas obras aí. Não foi isso que eu disse. É o seguinte, depois que a gente vê quais são as despesas fixas, vamos chamar assim, que é mais usual falar isso, né? Os custos fixos, né? A despesa fixa. Depois que a gente vê quanto que despesa fixa, a gente já entende que folha de pagamento, né? Mesmo que não seja fixa, ela varia, né? Mas a gente entende que ela é fixa. Transporte escolar, merenda escolar, todos os gastos de manutenção da máquina administrativa, né? Dos projetos. Aí vem, nós vamos arrecadar 64.600. Vamos supor que a gente conseguiu todos os gastos, né, de forma racional, chegar nos 60. Então, sobrou 4 milhões. Então, desses 4 milhões, para execução de obra, né, vamos fazer o seguinte, 2 milhões, esse é um exemplo, 2 milhões o executivo, né, junto com os vereadores, né, que são as suas emendas também, né, estabelece, né, com base no desejo da população, né, faz o seu orçamento, e mais 2 a gente utiliza para orçamento participativo. Apenas fiz um exemplo de valor, a gente não sabe ainda quanto que vai ser possível, né? Vou falar que um valor e depois não vai ser aquele, e aí vai ser pior, né? Melhor falar o valor certo, da expectativa, né? Vai gastar tanto. A gente por enquanto a gente não tem a ideia ainda de quanto pode ser. Não, dá para a gente captar um recurso e disponibilizar para o orçamento participativo. Parte vai ser própria, parte vai ser de convênio. Tanto o recurso próprio quanto o recurso de convênio também não é garantido, porque o orçamento é uma previsão. Eu fixei, teve autorização do Legislativo que eu posso gastar dinheiro que eu vou arrecadar com isso. Agora, se eu não arrecadar, eu não tenho como executar também. 2011? Peraí, nós estamos... O ano passado foi 51.459.000. Foi por volta de 43, eu acho, em 2011. Porque tinha uma perspectiva de grande arrecadação de convênio. Na realidade, foi executado o quê? Em menos de 50%. Ou 45%? Ô Cia, mas é igual o Lanzetta falou, não adianta também a gente fez um teste, colocar, né, 2 milhões e não ser executado. É melhor ter uma expectativa de 500 mil e fazer os 500 mil de obras. Né? Foi um teste, né, que então, foi assim, feito, né? Eu acho decepciona, né? Decepciona. Aí você fica naquela ilusão, não resolve. Então a gente tem que trabalhar com... e cria uma disposição, realmente. Eu acho que tem que ser uma coisa real. A expectativa é o quê? Que for 700 mil, por exemplo, mas que vamos fazer os 700 mil, né? Aí já resolve o problema. Uma coisa... né? Eu falo, o prefeito colocou isso no orçamento participativo, 2 milhões e não executou nem 50%, 40%. Foi problema de arrecadação, os convênios não vieram, que convênios estavam previstos. Então é melhor a gente fez o teste primeiro com expectativa positiva. Agora vamos fazer um teste com expectativa mais próxima da realidade. Não quero nem dizer negativa. Às vezes negativa é melhor, porque aí... Com certeza, né? De repente faz a mais, então uma coisa, né, que surpreender do que decepcionar, não é verdade? Não vai ser fácil, né? Que são tantas, né, como é que fala, prioridades, né? Isso é um teste, né? Mais um teste. Mas José, aí que tá, né? O orçamento participativo, eu acho que aí que tem que entrar a maturidade já da população.
e realmente escolher aquelas prioridades, né, que são prioridades mesmo. Porque tem muitas coisas que a gente sabe, né, eu também acompanhei, que pode esperar um pouco, gente. É lógico, né, cada um quer buscar para o seu meio, para ser mais próximo de você, mas a gente tem que chegar num bem comum e realmente fazer aquelas que são prioridades mesmo. Sim, que vai atender, né, geral, com certeza. Sim, mas essa questão da drenagem, Aparecida, né, pelo que foi passado para a gente, a rodovia já vai começar a mexer nela agora. As obras já estão em andamento, então eles têm que fazer essa drenagem antes mesmo de mexer na duplicação. Então, sim, então as coisas estão bem caminhadas. Então já era até para ter começado, né? Não, eu te entendo. Sim, mas você tem que... sei disso. Mas eu falo assim, a rodovia fazendo, eu acho que já facilita um pouco para o município. Não estou dizendo que vai, mas tipo assim, vai ajudar muito. Creio que quebra aí 50%, 60%, né, do problema, né? E vai ficar mais fácil também de vir ligando, né, nas... Então, assim, eu acho que já resolve, pelo menos uns 60% do problema nosso aí já resolve. Coloque prioridade, essa complementação da drenagem. Com certeza, é uma, né? É o que eu estou te falando. Aí que tem que entrar a maturidade, o pessoal tem que realmente pensar no município, né? Parar com aquela coisa de a gente pensar no próprio umbigo da gente. Nós temos que pensar no município. Deixar, né? A gente tem que, eu sempre falo, gente, a gente tem que esquecer um pouco, né? O umbigo, a politicagem, a parte da gente partidária e pensar na cidade. Nessas horas a gente tem que, igual eu falo, política é no período eleitoral, gente. Vamos largar, então, pensar, eu acho que está na hora disso, né? Mas Deus abençoe que eu acho que uma hora nós vamos chegar, nós vamos alcançar isso, que a gente tem fé em Deus que isso aconteça. Bem, tem mais alguma pergunta? Porque basicamente a LDO é isso. O que mais... Questão... Na lei das subvenções não tem subvenção para hospital. Não. O recurso está sendo direcionado tudo para a UPA e para os postos de saúde. Municipal. Gente, mas graças a Deus o hospital deu uma firmada boa agora, né? Como se diz, está caminhando com as próprias pernas, então isso já foi um ganho enorme, né? Para nós todos, né? Para o município em geral, né? E para os munícipes. Então, assim, tomara que continue, porque ali, né, eles têm como fazer dinheiro também. Isso que a gente sempre, né, debatia, falava, né? E agora parece que está caminhando com as próprias pernas. Então, isso é muito bom. Foi ótimo, né? Teve muito, como diz, muito atrito aí, mas que bom que chegou num bem comum, né? Que valeu, como diz, dispuseram de um terreno, mas foi unir o útil ao agradável, que foi uma coisa útil para a prefeitura também. Foi bom que não foi leiloado para um terceiro, que não, né? Para mim ficou no município. Então foi muito bom. Acho que foi bom para os dois, igual você falou. Bem. Mais algo a declarar? Não, se não tiver mais alguma pergunta... Mais alguma sugestão? Eu acho que a discussão mesmo vai ser no orçamento. O orçamento que nós vamos, né, debater. O orçamento que tem mais como a população participar, né? E a população tem que vir também, né, gente? Suas necessidades. Igual eu falei na reunião passada e nessa. Eu acho que o pessoal tem que participar mais, né? Eu acho que é válido. Não sei, a presença, como você diz, às vezes a gente dá um ganho, né? Dá uma troca de informações aqui, que acaba chegando uma coisa boa, né? Nós implantamos aí agora a TV Câmara, eu acho que também é uma forma também de... Mas não é para afastar o pessoal da Câmara. Né? É aquelas pessoas que realmente não tem como estar participando, mas a gente faz questão da presença da população aí, e foi divulgado. Então, tipo assim, a gente fica até meio constrangido, porque assim, divulgamos na rádio, né? No site da Câmara, né? E-mails foram enviados, faixas, então acaba assim, você fica assim, uai, o que aconteceu? Mas, então assim, está faltando mais interesse mesmo, né? Está faltando mais interesse,
sabe, assim, mais interesse. Mas tudo bem, tomara que no orçamento, né, a casa esteja cheia, né, e com sugestões positivas, que tragam coisas boas para a gente, né, Cirlei? Então... Só queria dizer, a LDO está disponível no site da Câmara. O texto da lei, do projeto de lei, né? O projeto de lei LDO, né? LDO, Lei de Dívida Orçamentária. E os anexos também, com estimativa de receita, de despesa, nível mais macro, né? Não é a despesa bem dividida, né? E sobre o montante da dívida, todas as informações. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos lá na Secretaria de Fazenda à disposição. Qualquer tipo de informação. Ok. Bom, gente. Obrigado pela presença. Né, queria agradecer a presença do Edmundo e do Cirlei, né, mais uma vez está aí para tirar as dúvidas, né, e esclarecer a população. Agradecer a presença dos três, tá? Muito obrigado. Então, não havendo mais nada a tratar, está encerrada a audiência pública da LDO. Ok? Vão com Deus. Muito obrigado e boa noite. Obrigado a todos.